Olá, amigos da comunidade Saúde Mais Ação. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião e educador financeiro e também o CEO da Saúde Mais Ação Educação Financeira. E eu gravei esse vídeo para discutir um pouco com vocês o tema exercício de opções. É um tema que costuma deixar alguns colegas que estão aí praticando a estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde deveras preocupados, às vezes até angustiados, com receio de serem exercidos. Então eu gravei esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas, para relembrar alguns conceitos do exercício, mas principalmente para tranquilizar você que está fazendo a venda de opções e que tem essa preocupação de ser exercido principalmente fora do vencimento. Então vamos dar continuidade aqui no vídeo. Primeira coisa, o que é o exercício, né? O exercício é quando o comprador de opções exerce o direito dele. Esse direito pode ser o direito de comprar as ações, se ele tiver comprado uma call, ou o direito de vender as ações, se ele tiver comprado uma put. Pelo fato de todas as puts no Brasil serem europeias, e call ter europeia e americana, ou seja, as opções europeias só podem ser exercidas no vencimento, eu vou me ater aqui ao exercício das call americanas. Por quê? Porque as call americanas podem ser exercidas a qualquer tempo até o dia do vencimento. Então é com elas que quem vende opções fica mais preocupado. Não vou falar aqui de opção europeia, nem put, já que todas são europeias, e nem as calls europeias, ok? Então o exercício é quando o comprador exerce o direito dele, ou seja, no caso de uma call americana, que é o que a gente vai falar aqui, de comprar as ações, ok? O exercício ele pode ocorrer até as 12 horas e 50 minutos do dia do vencimento, ou seja, na terceira segunda-feira de cada mês, caso não seja feriado, claro, tá? A partir desse momento, o comprador não pode mais exercer o direito dele. Outra coisa que preocupa, né, alguns colegas que estão vendendo, eles associam a palavra ser exercido a perder as ações. Então, ser exercido é diferente de perder as ações. Quando você é exercido, por exemplo, numa call, você vai vender suas ações para o comprador pelo preço de exercício ou strike. Então você não perde suas ações. Tirem isso da cabeça de vocês. Ao ser exercido, você vai vender suas ações. E ao vender suas ações, o dinheiro vai entrar na sua conta na corretora. E ele fica disponível para você comprar de volta as suas ações ou para comprar outros ativos. Que seja, pode ser fundo imobiliário, ativos de renda fixa ou mesmo ações de outras empresas diferentes da que você tinha. Mas o mais importante é você entender que ser exercido significa vender as ações, no caso aqui das call americanas, e não perder as ações. Então não fiquem preocupados com isso, que vocês não vão ter perda das ações de vocês, e sim vocês vão vendê-las pelo preço de exercício, ok? Bom, um outro tema muito importante aqui no exercício é por que é tão raro você ser exercido antes do vencimento. Então, muitos colegas que estão fazendo a estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde, segundo essa estratégia, a gente olha o preço do ativo todas as quartas ou quintas-feiras, usualmente as quintas, para decidir se a gente rola ou não a venda de opções. E no caso da call americana, por exemplo, existe o risco de ser exercido antes do vencimento. Então, alguns colegas vão lá e olham o preço do ativo numa segunda-feira, numa terça-feira ou até numa sexta-feira. E, por exemplo, vamos dar uma hipótese aqui, né? Suponha que ele vendeu uma call com preço de exercício de 52 e a ação está 52,80. Ou seja, ultrapassou o preço de exercício da call. Então o colega fica logo preocupado.
e começa a me mandar mensagem ou me ligar. Francinaldo, olha, o preço da ação ultrapassou o preço de exercício da minha call. Eu vou ser exercido porque a call é americana. Então eu falo para ele assim, primeira coisa, você nem deveria estar olhando o mercado hoje. Porque hoje é segunda, hoje é terça e o dia de olhar é quarta ou quinta-feira. Segundo, raramente vai acontecer o exercício fora do vencimento. É a raridade da raridade. Eu mesmo, em 15 anos de mercado e boa parte deles negociando opções, eu só fui exercido fora do vencimento 2 vezes em 15 anos. Então é muito pouco. Não é algo que a gente deva gastar energia se preocupando. Tá? Então, quais são as razões para você não ser exercido, então, fora do vencimento? Então, vamos a elas, tá? Primeira delas, né? Disponibilidade de recursos. Disponibilidade de recursos. Então pensem no seguinte, a pessoa que comprou a opção de vocês, ela comprou muitas vezes porque ela não tinha o dinheiro para comprar as ações. E às vezes ela pode até querer exercer o direito dela, mas ela pode continuar sem o dinheiro para comprar as ações. Então ela não vai conseguir exercer se ela não tiver o dinheiro para pagar a compra das ações, já que se ela exercer, ela vai ter que comprar as ações de você, como nós já vimos agora há pouco. Bom, qual é a segunda razão, né? É o risco de mercado. Então reparem que ao comprar a ação, ou seja, exercer o direito sobre as opções, você assume o risco de mercado. Se essa ação cair R$5, por exemplo, no nosso exemplo lá, que a ação estava R$ 52,80, se ela cair R$5, quem comprou a ação vai sofrer essa perda, mesmo que seja psicológica, de R$5. Agora, quem está apenas com o prêmio da opção comprada, não vai ter essa perda, só vai perder o prêmio que pagou. Então, ele não fica exposto ao risco de mercado. Por fim não, terceira razão, né? Os players de mercado, né? Que são os negociadores. Quem são os grandes negociadores no mercado de opções? São os grandes bancos e eles negociam usualmente para fazer estrutura chamada COIs, que muitos de vocês já devem ter escutado falar, chamado também capital protegido. Tá? Os COIs são certificados de operações estruturadas e as operações estruturadas são feitas com opções. As mais comuns delas são a Fence, a Colar, o Condor, Borboleta. Então todas essas vocês podem ver aí nos vídeos anteriores aí no canal no YouTube, que tem exemplos dessas operações lá. E usualmente os COIs são levados até o vencimento. Então se se a opção que você vendeu estiver fazendo parte de um COI, ela só vai ser exercida lá no vencimento. Mesmo que o preço da ação suba muito antes e ultrapasse o preço de exercício, ela não vai ser exercida. E por fim, é que a questão de negociar os prêmios. Como os prêmios das opções podem ser negociados livremente entre compradores e vendedores, no caso do preço da ação subir e ultrapassar o preço de exercício da opção, o comprador, que seja a pessoa que tem o prêmio, ele simplesmente revende esse prêmio dele mais caro para uma outra pessoa, ganhando a diferença sem precisar exercer o direito dele. Até o vencimento ele pode vender o prêmio dele para qualquer pessoa, sem problema nenhum. Então, de posse dessas 4 razões aqui, vocês podem ficar tranquilos que o risco de vocês serem exercidos antes do vencimento, mesmo que o preço da ação ultrapasse o preço de exercício da opção de vocês, é muito pequeno. Eu já cheguei a ficar, por exemplo, numa segunda, numa terça-feira, até ITM na venda de opções e não fui exercido. Tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso, não precisa ficar angustiado, não precisa perder sono, que a chance de exercício antes do vencimento é extremamente rara. Tá? E também
Por que que nós, na estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde, nós não somos, né? A gente rola a venda, ou seja, posterga sempre para não ser exercido. Por quê? Por causa de 3 razões principais, né? Primeira delas, para não pagar IR. Não pagar imposto de renda. IR. Então, só relembrando aqui para vocês que ao ser exercido numa call, por exemplo, eu, na grande maioria das vezes, vou ter que vender minha ação por um preço maior do que eu comprei. Isso é o que vai acontecer na maioria das vezes. Então, se o preço da minha venda ultrapassar R$20.000, eu teria que pagar imposto de 15% sobre o meu lucro nessa venda, já que eu estou vendendo por um preço mais caro do que eu comprei. Então, para não pagar esse imposto de renda, para ficar isento dele, eu rolo a venda. Que aí, como eu não vou vender as ações, eu estou só negociando as opções, eu não tenho que pagar imposto de renda sobre a venda dessas ações. A segunda razão, qual é então? É não correr risco de ficar sem os dividendos. Claro, essa é uma situação rara, mas suponha que no dia que eu fui exercido, né, ou no dia que eu fui exercido, no dia seguinte a empresa anuncia que até aquela data vai ser a data ex-dividendos, ou seja, quem tinha que ter ação até aquela data para poder receber dividendo. Se eu vendi minhas ações porque eu fui exercido antes, eu posso não receber os dividendos daquela empresa naquele mês. Ao passo que se eu tiver rolado a venda, eu vou continuar com as minhas ações lá e não vou ter esse risco de ficar sem os dividendos. Eu sei, é uma situação extremamente rara, né? Seria muito caprichoso, né, coincidir exatamente o dia. Mas enfim, o risco existe e a gente tem que evitar. E por fim, é a questão da corretagem. Muitos colegas se surpreendem muitas vezes quando são exercidos e aí vem a nota de corretagem com valor muito díspare, muito alto em relação ao que eles estavam acostumados a pagar. O que acontece? Quando a negociação de ações, seja compra, seja venda, resulta do exercício de opções, a corretagem ela é variável e ela é cobrada à tabela Bovespa. Essa tabela Bovespa de corretagem ela é um percentual em cima do financeiro da operação e esse percentual pode chegar até 0,5% do financeiro da operação. Então, por exemplo, se você foi exercido e vendeu R$100.000 em ações, a corretagem Bovespa é de 0,5% em cima, o que vai dar uma corretagem de R$500 e não aquele valor que a gente está acostumado a pagar aí, R$5, R$10, R$18 ou até valores mais baixos. Então, gravem isso, quando a negociação resulta de exercício de opções, a corretora te cobra a tabela Bovespa, pelo menos a grande maioria delas, as que eu tenho conhecimento. Então fiquem atentos a isso, que é também uma outra razão para vocês não serem exercidos. Então, recapitulando, não pagar imposto de renda sobre a venda das ações, não correr risco de ficar sem os dividendos e não pagar corretagens caras. Procurem também negociar com a corretora de vocês, com os escritórios de vocês, tabelas mais acessíveis de corretagem. Mas nesse caso aqui das opções, eles dificilmente conseguem baratear o preço, ok? E por fim, vamos ver 2 razões para você ser exercido. Claro, como você tem essa prerrogativa de ser exercido, às vezes vale a pena você ser exercido. E quais são as 2 situações que valem a pena? Primeira, quando você quer se desfazer de ações. Quando você quer se desfazer de ações. Por exemplo, suponha que você tenha a ação de uma dada empresa e após você fazer a análise fundamentalista dela, você decidiu que não quer mais
ter aquela ação, ela deixou de preencher seus critérios para ser sócio. E você quer se desfazer dessa ação. Então o que você pode fazer? Você vende uma call, ATM ou ITM, que aqui você quer ser exercido. E aí você vai receber um prêmio, que vai ser um prêmio relativamente gordo, e ao ser exercido você vai se desfazer, você vai vender suas ações. Lembrando que vai pagar a corretagem diferenciada, mas nesse caso o prêmio que você vai receber vai ser um prêmio bem mais gordo, bem mais vantajoso para você. Qual é a outra razão? Quando você quer comprar ações. Aí você vende uma put. ATM também, ou mesmo ITM. Também você vai receber um prêmio gordo e ainda vai comprar ação por um preço mais baixo, porque se para você ser exercido em put é porque o preço da ação caiu abaixo do preço de exercício da put. Então são situações que pode ser vantajoso para vocês serem exercidos, seja na venda de call, seja na venda de put. E lembrando que se você vender uma call ou uma put ATM e não foi exercido, no mês seguinte você vende de novo, até que em algum momento você vai ser exercido, porque isso é questão de probabilidade do mercado, ok? Então espero ter esclarecido para vocês boa parte das questões relacionadas ao exercício de opções. Espero que vocês não fiquem mais angustiados com receio de serem exercidos antes do vencimento, quando estiverem vendidos numa call americana, que vocês se sintam mais à vontade com a estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações, compartilhem com seus colegas os vídeos e deixe seus comentários que nós teremos o grande prazer em responder. E vamos juntos enriquecer com saúde. Um grande abraço e ótimos investimentos a todos.